Vamos aqui reagir a um vídeo do nosso professor aqui, Daniel Silveira, dando a resposta aos adventistas que supostamente nega, distorce, amputa, dissipa, o que você preferir sobre a Eucaristia. São outros também que quer tentar provar, mas não prova nada, que a Igreja Católica é uma farsa, principalmente a Eucaristia. Olha só, aqui ó, resposta ao pastor Ailton. Tema, que é o nosso Daniel, né? Tema, Eucaristia, ó. Olha só. Dando resposta aí ao vídeo do pastor Ailton, que ele fez um programa só aí atacando a fé católica, né? E eu tenho respondido esses ataques. Então nós vamos para mais mais uma parte desses ataques dele, né? Já fiz aí 2 vídeos, estou indo para o 3º vídeo. E dessa vez o assunto é sobre a Eucaristia, né? Veja só o que é que ele falou, logo em seguida eu vou dar a minha argumentação aqui. A respeito da hóstia. Quando ali é celebrado esse momento, é feita uma afirmativa que é a carne de Cristo? Exatamente. Na ceia do Senhor, é um símbolo? Exatamente. Qual é a diferença? A doutrina da transubstanciação, que a Igreja Católica Romana desenvolveu ao longo de séculos, ensina que não são emblemas apenas. Eles se transformam por um milagre divino no próprio corpo e no próprio sangue. E na missa, o Cristo morre novamente. Qual é a diferença? Aqui já é uma mentira, que é um sacrifício aquento, que não tem dor. O que é ali que Cristo morre novamente? Não, é celebrado realmente a morte e a ressurreição de Cristo. Por quê? A Eucaristia é a presença real de Cristo. Não é que está matando Cristo de novo. Não é que está fazendo o sacrifício de Cristo, não. Está atualizando Jeremias 33, 18 e Malaquias 1:11 o sacrifício de Cristo. Que é só a Santa Missa que consegue fazer isso. Transformar ali a consagração, quando o sacerdote ele incorpora ou impersona o ápice do verbo. E consagra a Eucaristia. Não é mais simplesmente um pão, não é simplesmente um vinho, não é simplesmente um simbolismo, como vocês querem provar aí, meu amigo protestante, adventista, que são uns piorzinhos também. Ah, mas a Igreja Católica está matando Cristo novamente, etc, piriri, parará. O Daniel Silveira vai dar logo uma pancada neles que, pelo amor de Deus, cara. Misericórdia, cara. Desta missa por uma cerimônia da ceia. Na ceia fica muito claro pelo ensino bíblico, e qualquer igreja que ministra ceia tem que deixar isso. Aí pega esses pais aí, quando estou publicando muito vídeo aí, é escritura, cara. Os seus lemas não é reforma protestante, não é somente a regra de fé, a escritura. Por que vocês estão usando a história e o pai da igreja para tentar desmistificar, distorcer os contextos do ensinamento do magistério? Você tem que provar aqui, ó. A linguagem sua é escritura. A linguagem de qualquer protestante herege aí é escritura. Certo? Escritura. Aí tem protestante fazendo vídeo de 2 horas, 3 horas, live. Escritura. Não é isso o lema da reforma? Ponto final. Prova na escritura que é simplesmente uma lembrança, simplesmente uma representativa, um simbolismo, o que você preferir, os seus esgotos de escritura, capítulo e versículo bíblico, porque os dogmas, os cursilhos, foi fundamentado ali, por exemplo, a Eucaristia de acordo com a Bíblia. Que o pão sem fermento e o puro suco da uva são símbolos do sangue de Cristo. E nós celebramos essa cerimônia em homenagem à morte dele. E anunciamos a vinda dele até que ele volte. Então são símbolos. Por que são símbolos? Do protestante, sim. A Santa Ceia ali do protestante é um símbolo. Porque, primeiramente, não tem um sacerdote para impressionar Cristo. Segundo, eles não foram enviados. Não tem a doutrina dos apóstolos. São igreja, fundamento de homens. Simplesmente um mero teatro.
Simples. Cristo não pode morrer duas vezes. Essa é a diferença básica. Esse assunto é interessante porque eu já vi igrejas evangélicas que eles afirmam essa mesma versão aí, Da transubstanciação. que é a carne e o sangue de Cristo, afirmando. Ok? Olha só. É mesmo o argumento de qualquer Estão protestante. seguindo as pegadas de Roma. O que a Bíblia ensina é que são símbolos, não são a carne e o sangue. Me mostra capítulo e versículo provando que são símbolo. Fazer isso em minha memória. Que isso não está falando Mateus 26, faz isso em simplesmente um símbolo? Não, cara. Minha, você não está entendendo? A minha memória. Apenas símbolos. Percebam o tamanho. Olha só, o Daniel Silveira, os protestantes odeiam Daniel Silveira, né? Que ele era um ex-protestante também, que se converteu. A maioria dos meus estudos também, quando eu comecei nessa apologeta, a aprender a pregar, a divulgar, a ter esse entendimento, foi que o Daniel Silveira, um dos meus pilares. Depois eu conheci os vídeos do Paulo Leitão através do Daniel Silveira. Depois conheci o Fábio Pentecoste também, que é um ex-protestante. Cheguei à conclusão de conhecer o Padre Luiz Toro também, um dos melhores apologetas bíblicos da face da terra que eu já conheci. Certo? Olha só. Você pega em Mateus 26. Olha só. Jesus deixa bem claro, o amigo protestante adventista. Os adventistas, ele não reconhece que são protestantes, mas são protestantes, são divisões da protestante. Eles não aceitam esse respaldo, esse reconhecimento de ser protestante. Protestantes são adventistas, são os testemunhas, são essas igrejas pentecostal, né? Pentecostal, os adventistas são tudo seitas. Só a igreja adventista que é a verdadeira, que surgiu lá no século XIX, um dos fundadores, o Ellen White e William Miller, e etc, né? Aqui, ó, Mateus 26, ó. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, ó, benzeu e o partiu e deu a seu discípulo, dizendo, ó, ele não está falando isso aqui, tomar isso, beber, tá, isso é só um simbolismo, isso é só uma representação, isso é uma lembrança, isso aqui é... Não, cara, ó. Dizendo, tomai e comei, isso é meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graça e deu-lhe, dizendo, bebei dele todos, ó, porque isso é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens, remissão para os pecados. Quem foi dado a nova aliança? 2 Coríntios 3:6 ali. Ele que nos fez ministro, ato da nova aliança. Dá um pause aqui. Então, amigo de adventista, Cristo não fala simplesmente um simbolismo. Vamos ver a resposta do Daniel, né, agora. Da ignorância desse pastor, cara. Um cara desse, ele não para ler, gente, o catecismo da Igreja Católica, pelo menos para entender o que é que o católico acredita. Não. Perceba que ele faz uma fala querendo passar para os ignorantes, porque ali é um bando de ignorantes. E no protestantismo há essa presença de ignorância. E ali ele fala coisa, e quem não conhece a fé católica cai nessas argumentações aí. Cai nessas mentiras. O que a palavra de Deus diz em João 8,44 sobre mentira? Diz que o mentiroso é filho do diabo. O diabo é o pai da mentira e quem mente é filho do diabo. Vocês veem claramente os caras mentindo. Os caras mentem do E agora, o Daniel Silveira, eles não estão usando mais Bíblia, estão usando falas de pais da igreja e usando história da igreja, usando cursílios, usando patrística, usando historiadores para negar totalmente esse contexto. Agora não é mais Bíblia que ele está usando a história, está usando falas de pais da igreja, documentos da igreja totalmente amputado, dissipado, simples para provar essa tese. Porque a Bíblia, eles reconhecem que não dá brecha nenhuma, porque a Bíblia deixa bem claro, João 6, Lucas 22, Marcos 14, Mateus 26, Atos Apóstolos 2,42, Atos Apóstolos 20, versículo 7, 1 Coríntios 10, 17, ou 1 Coríntios 11, do 23 em diante, deixa bem claro a Eucaristia. Agora os caras estão usando história da igreja, porque as pessoas já não lêem
Imagina a história da igreja agora. Simples, pô, entender isso. A gente tá para isso mesmo, para desmistificar, para regaçar a boca do balão mesmo, desmentir esses mentirosos, que são milhares, vários, e etc. Se você negar isso aqui, cara, a Eucaristia, a sua vida não tem sentido nenhum, cara. Nenhum. Eu respeito a Santa Ceia Protestante, amém. Eles acreditam que é a presença de Cristo ali, amém. Glória a Deus, amém, meu irmão. Aquele que não é contra mim é a favor. Simples, mas aquele que quer negar, quer provar o contrário que a igreja ensina, que os pais da igreja ensinam, que está na Escritura, cara. Isso é uma coisa diabólica, tremenda, vamos dizer assim, cara. Está aqui, ó. Olha só, aqui. E o cara lê ali os versículos bíblicos, o cara vai, essa teologia, esse teólogo, distorce tudo o contexto, cara. Você vê ali explícito na Escritura. Por isso que foi escondido aos sábios, revelado aos pequeninos. Aonde estão os pequeninos? Aonde estão os humildes? Na igreja de Cristo. Tanto que Cristo escolheu as pessoas piores e os analfabetos, cara. Pedro e João, sem instrução, os judeus se admiravam, reconhecendo que era companheiro do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, os judeus se admiram. Como pode esse homem ter conhecimento da Escritura? Ele não é letrado. Ele fala, minha doutrina é minha, mas daquele que me enviou. As Apóstolos 2:42, ali tem uma doutrina. Está ali na fração do pão, na comunhão, cara. Simples, entendeu? O Daniel Silveira, eu aprendi muito com o Daniel Silveira, cara. E tem aqueles da ACP lá fazendo vídeo, tentando refutar o Daniel Silveira. O cara é missionário, o cara faz missão, cara. Ele não fica só focado nisso. Igual eu, fazia missão de rua. Ia lá todo um dia na semana, levava sopa, levava roupa, etc. Pregava a palavra ali sem medo, não tô nem aí pra protestante, cara. E a maioria daqueles pessoas que estão na rua ali são tudo protestante. Teve alguns que veio questionar, cara, Bíblia, Escritura. Simples entender isso, cara. É simples. Mas as pessoas abandonaram porque as pessoas não querem realmente ser instrumento. As pessoas querem servir Jesus Cristo, mas querem ganhar algo. Mateus 10:8 foi dado de graça, de graça. Isso que eu aprendi aqui, estou aprendendo, foi dado de graça. Isso não foi dado de graça, foi buscando conhecimento, dedicação, deixando as coisas que eu gosto para focar, estudar. Para trazer uma forma exata da verdade, da coluna sustentáculo da verdade. Eu não sou a verdade, a igreja é a verdade. Que sustenta pelo Espírito Santo, pelos mártires que são os gloriosos apóstolos. É evidente, bíblica, a Eucaristia. O Velho Testamento já prefigurava, lá em Levítico. Simples entender. Cristo, ele é o sacrifício perfeito. Quando você está comungando, quando você está ali na Eucaristia, você está comungando o sacrifício perfeito. Não feito com um animal, não com ritual, não com consagração, como era feito no Velho Testamento. Hoje você tem a capacidade de ser um com Cristo através do que? Da Eucaristia. Como ele vai dizer aqui, João, ou professores. Aqui, ó, João, simples, ó. Olha só que Cristo vai falar para nós, ó, João 51, ó, até o 59, ó, tal, esse foi o ensinamento ali em Cafarnaum, ó. Mas vamos aqui, ó, 51, quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, ó. É isso que Satanás quer, que você não acredita na Eucaristia para você não ser salvo. Olha só, cara, o que você está negando, escutando esses caras. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue verdadeiramente a bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele, ó. Como, cara? Aí o outro indivíduo está fazendo vídeo que João 6 não fala sobre a Eucaristia. Fala do que então, meu Deus do céu? Você viu que Jesus dá vários ensinamentos ali, ó. Sem negar isso aqui, cara, você pode já fazer o quê, cara? Já pode ter um terreninho lá no esquinto do inferno, cara. Você está negando o foco central, o ápice, que o próprio Verbo instituiu.
Para quê? Para você se em cada sacrifício de Cristo ali, ele pensou em você, cara. Cada comunhão, cada comungada que você se comunga ali, você está se santificando cada vez mais, cara. Para ter um dia o corpo glorioso igual ao do Mestre. É isso que Satanás usa a boca desses apologetas. Para você negar isso. Aonde só tem a Eucaristia, aonde só tem a presença real de Cristo. Que igreja, cara? Tem igreja, a ecumenismo ali, a ortodoxa, a metodista, que tem pedaços da verdade. São sedes. 100% é a igreja católica. Mas essas igrejinhas aí, a Universal, a Assembleia, a Igreja Adventista, a igreja desses pastores, eles não têm 100% da verdade, não tem 0% da salvação. Porque são seitas ortodoxas. Você pode ser salvo. A metodista, você pode ser salvo. A luterana, você pode ser salvo. A calvinista, você pode ser salva, etc, etc. Mas 50%, 60% de salva de verdade. 100% é a igreja católica. Doutrina, pastoreio, sucessão, etc, etc. Olha só. Vamos entender um pouco aqui, ó. Que tem um tempo que já está dando meia hora já. Muito interessante os vídeos do Daniel Silveira, cara. Vamos ver aqui. Olha só que interessante. A Igreja Católica, ela é a coluna sustentável da verdade. Quem administra essa igreja é o Espírito Santo, Mateus 28, 20. E quem são as colunas? São os apóstolos que foram enviados, os apóstolos 2. Eles ali, os apóstolos 42, está ali na fração do pão, na comunhão. De acordo com que Cristo profetizou ali em Mateus 26, 26. Está fazendo em memória de Cristo. Simples, pô. A igreja católica é a igreja que está em comunhão com o verbo, Colossenses 18. Fundamento de homens não está em comunhão com a cabeça. São corpos amputados da cabeça. Então não tem a consagração, não tem o respaldo bíblico, etc. Infelizmente, se negar isso, cara, beleza, você não pode concordar com as coisas que a igreja católica proclama. Às vezes eu não concordo com muita coisa, cara. Mas eu estou em comunhão com o bispo de Roma, cara. Aquele que tem a chave, liga e desliga. Eu sei que é uma só salvação, cara. Mas a misericórdia vai triunfar sobre aqueles que o temem. A misericórdia triunfará, cara. Mas sobre esses hereges, Mateus 7 deixa bem claro assim, ó, fizeram milagres, prodígios, expulsão de demônio, etc, tal, etc. Que isso vai falar o quê? Olha só que interessante, cara. Não se impressione com esses caras, pô. Mateus 7, ó. E nem todos, aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Qual é a vontade do meu Pai que está no céu, cara? Lucas 10 diz assim, aquele que me enviou, Lucas 10, aquele que me ouve, aquele que me enviou, aquele que me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Lucas 10, ó. 16, ó. Quem vos ouve a mim, ouve. E quem vos rejeita a mim, rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, se você rejeitar a igreja, você está rejeitando aquele que enviou. Simples, cara. Simples. Os pessoal pensam que o Ellen White vai salvar eles. Os pessoal pensam que as igrejas protestantes, fundamento de homem, vai salvar eles. Não, cara. Tanto que Atos apóstolos 2:42 ajudava outros para a caminho da salvação, porque se tornava membro desse corpo místico, dessa igreja que é esposa do Senhor. O marido da mostra a mulher como Cristo amou a igreja, se entregou por ela, Efésios 2.
Efésios 5, 22 e 27. Santa, sem ruga, sem qualquer defeito. Aí os caras falam que a igreja é pecadora, assim, a Inquisição. Mas qual Inquisição? Teve várias. A Inquisição protestante também matou. Não quero colocar fundamento e realidade de homens. A igreja de Cristo é santa, sem mancha, cara. Por isso que Satanás odeia a igreja. A igreja não tem culpa dos seus maus súditos, dos seus maus papas, dos seus maus servos, etc. Pô. São ser humano, onde tem ser humano, tem cocô, tem esgoto, cara. Mas a igreja é santa, quem diz é a Escritura. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.